Sejam bem-vindos ao podcast de arritmias da SBC Ceará, galera. Hoje nós vamos palpitar. Temos aqui duas arritmólogas renomadas, de referência, extremamente competentes. Doutora Bianca Lopes Cunha, doutora Ana Thaisa Mendonça, eu sou Almino Rocha. O tema que nós vamos tentar compartilhar é as benditas extrasístoles. Eu acho que é um tema predominante em qualquer consultório. E é sintomático que nós tenhamos, além de duas médicas competentes, mulheres, para falar um pouco de uma percepção diferente das extrasistólicas. Vou tentar direcionar um pouco os nossos assuntos, mas nós vamos fazer uma conversa informal, gente. Perfeito. Thaisa, quando a gente fala assim, extrasístoles, qual é a primeira coisa que lhe ocorre? Pronto, assim, né? Quando fala a primeira coisa de extrasístole, primeiro eu vou tentar pensar se elas são benignas ou se elas são secundárias a alguma cardiopatia, algo que possa aumentar a chance daquele paciente ter morte súbita cardíaca. Então, quando um paciente chega no meu consultório com queixa de palpitação e eu vejo no Holter que tem extrasístoles, eu vou atrás principalmente de avaliar essa situação. E aí a gente tem uma propedêutica para poder fazer essa avaliação baseado nos exames, na história clínica, na anamnese, no exame físico, nos exames complementares, no eletro de 12 derivações, que a gente vai tentar localizar as extrasístoles. Então, assim, de início seria isso, né? Eu achei um link interessante que você falou, Thaisa, sobre isso. É uma coisa humana. A paciente que tem extrasístoles, ela sempre tem medo de que morrer. Eventualmente... Ai, meu pai, será que eu estou negligenciando alguma coisa? Será que isso tem risco? E eu queria compartilhar com você, Bianca, qual é, assim, as diretrizes básicas para a gente passar para os colegas de que uma extrasístole pode ser perigosa ou não, ou se ela merece um pouco mais de preocupação, ou uma coisa que seja mais trivial. Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui ao lado de grandes colegas e mestres. As extrasístoles, a gente tem que ter em mente que elas são extremamente frequentes e fazem realmente parte do dia a dia, tanto do cardio geral quanto do arritmologista. Muitas vezes os pacientes que chegam para a gente no consultório, eles já vêm encaminhados do cardio geral e muitas vezes porque o paciente já vem muito sintomático ou porque o cardio geral já tem um medo da quantidade de extrasístoles que encontrou no exame, seja o eletrocardiograma ou seja no Holter. Acho que uma grande dificuldade que a gente tem no dia a dia é realmente correlacionar sintoma com extrasístole. Porque nem sempre o ter extrasístole vai gerar sintomas e nem sempre o sintoma pode ser só da extrasístole. Muitas vezes os pacientes, como o senhor muito bem falou, eles já chegam com medo. E o medo já é um gatilho adrenérgico, porque ele pode estar piorando a extrasístole, mas o próprio medo, a própria ansiedade, o próprio não saber o que é que tem, realmente gera palpitação que nem sempre é da extrasístole. Então, realmente, fazer essa correlação clínica é o nosso grande desafio e tem que ser um dos nossos pontos cruciais. Por quê? Porque o nosso tratamento, a nossa intervenção, também vai ser muito guiada pelo sintoma. E eu preciso fazer essa correlação de causa e efeito, sabendo que existem gatilhos moduladores, que podem realmente aumentar essa ansiedade, mas que também podem aumentar o nível, a quantidade de extrasístole. Quando que ela vai ser perigosa? As pessoas costumam pensar só na quantidade, mas a quantidade ela não é o principal fator e não deve ser o primeiro fator. A gente tem que avaliar, o Holter ajuda muito nisso, na questão do comportamento dessas extrasístoles. É uma extrasístole frequente, é que cabe a gente realmente chamar atenção. Porque quando a gente dá um laudo de Holter, a gente vai usar como parâmetro para colocar como frequente, quando ela é mais de 10 episódios de extrasístoles por hora, ou seja, nas 24 horas dá mais de 240. Mas o fato de ser frequente não quer dizer que isso terá um impacto clínico.
Além de avaliar isso, a gente tem que saber a quantidade nas 24 horas, e a quantidade pode ser em níveis absolutos ou em níveis relativos, como a densidade, que seria de alto risco, uma perigosa. Vamos dizer, tem trabalhos que botam mais de 10%, mais de 14%, e algumas diretrizes já colocam mais de 20%. Aquela extrasístole que tem o QRS muito largo, que tem um intervalo de acoplamento muito precoce, pode ser uma extrasístole perigosa. A morfologia da extrasístole também chama muito a atenção. Quando é uma extrasístole monomórfica, tenho que pensar mais em alguns substratos. Posso pensar realmente em substratos que podem se traduzir numa cicatriz ou realmente uma extrasístole de via de saída que seria idiopática. Não, polimórfica. Tenho que pensar mais em distúrbios hidroeletrolíticos. Tenho que pensar também mais em síndrome coronariana aguda ou até mesmo nas próprias canalopatias. É uma extrasístole que faz muita condução ventricular-atrial retrógrada. Também isso pode estar gerando muito sintoma. Então, a gente tem que avaliar não é só a quantidade, mas o comportamento dessa extrasístole. Tem muitos dados que o Holter pode nos agregar, que realmente a gente tem que entender como que ela se comporta. E realmente também pensar qual é o meu paciente. Não é só a extrasístole, é quem é o paciente que eu estou avaliando. Ele tem realmente uma doença no coração ou ele tem um coração estruturalmente normal, como a Thaisinha muito bem falou? Ou é um paciente que, além dos sintomas, e ele, vamos dizer que ele não tem doença estrutural no coração, mas ele já está progressivamente evoluindo no meu acompanhamento com uma queda de função ventricular. E isso também tem que chamar a atenção. Então, só para complementar, doutor Almino, assim, né, a Bianca falou muito bem. Então, quando a gente vai pensar que é perigosa, quando a gente está lá no consultório, aí seria essa relação, só para dar um resuminho, né? Seria essa relação com sintomas, que a gente vai pensar mais. Se o paciente chega com um sintoma de síncope, a gente vai pensar se aquilo ali, de repente, foi uma síncope arrítmica por uma TV que possa levar a uma morte súbita. A gente vai ver se é de via de saída. Se é de via de saída, principalmente de VD, a gente já tende a pensar mais que seja idiopática. Se o paciente tem uma cardiomiopatia ali pelo eco, ou a gente precisou lançar a mão da ressonância e o paciente tem alguma cardiopatia, a gente também vai pensar que talvez seja secundária àquela cardiopatia. E a outra coisa muito importante é a história familiar. Aquele paciente ter tido alguém na família que morreu de repente de morte súbita, principalmente quando isso ocorre em idade mais jovem, com menos de 50 anos. Então, quando a gente está ali no consultório, a gente tenta fazer essa correlação de sintomas, tenta ver os sintomas se tem algum de maior risco, né? Por exemplo, uma síncope que fala a favor de arrítmica, uma cardiomiopatia e uma história familiar. E se aquela extrasístole ali não é de via de saída, para que a gente possa pensar em fazer o segmento propedêutico, né? Por exemplo, a gente vê um eletro, um Holter e o eco, deu tudo normal, digamos assim, né? O Holter deu extrasístole, pode ter sido 1%, 10%, 15%, mas o paciente o pai morreu com 30 anos de morte súbita, ou o paciente teve uma síncope ali que ficou ali inexplicada, ou a extrasístole eu vi lá que vem num eixo superior, ela não está vindo de via de saída. Então, esse paciente é o paciente que eu penso em pedir uma ressonância. Para esse paciente, provavelmente eu vou pedir uma ressonância para abordar desde miocardite às cardiomiopatias, né, pensando. Thaisa, quando você acha que o cardio geral deva encaminhar ao especialista arritmólogo um paciente extrasistólico? É uma pergunta bem ampla, né? Então, assim, de modo geral, se as extrasístoles são frequentes, são monomórficas, são ditas idiopáticas, como é um paciente que ele vai merecer o acompanhamento ao longo dos anos, eu acho que esse paciente vale a pena acompanhar. O paciente teve no ano ali 5% de extrasístole ventricular, no outro ano teve 1%, porque aquilo ali pode variar na diferença, de tanto da gente acalmar o paciente, que aquilo ali é tranquilo, como a gente lançar a mão das medicações ou conversar em algum outro momento sobre ablação, ou como primeira opção, ou como segunda opção, caso ele não responda, dependendo da situação. Então, eu acho que quando a gente pensa que é idiopática e o paciente vai acompanhar ali ao longo dos anos, a gente sabe que uma parte some independente de qualquer coisa. Mesmo que a gente faça remédio ou não faça, aquelas extrasístoles às vezes somem. Então, esse paciente, eu acho que ele vale a pena ser acompanhado pelo arritmologista. Outra situação, se eu acho que pode ter algo que possa aumentar o risco de morte súbita cardíaca, eu estou na dúvida, eu não estou tendo meios ali de conduzir ele melhor, né, por
pela própria especialização na arritmia, né? Que a gente tem, os cardiologistas não têm. Eu acho que vale a pena encaminhar também. Quando é uma extrasístole ventricular no paciente isquêmico, eu vejo o Holter, tem 2%, provavelmente não tem nada de taquicardiomiopatía. É só secundário ali à doença, a uma síndrome isquêmica, a uma doença valvar, esse paciente já não precisaria ser encaminhado. Ele poderia, porque o tratamento principal nessa situação é o tratamento da doença de base. É otimizar a doença isquêmica, é otimizar a doença valvar, e não um tratamento efetivo, de fato, para as extrasístoles ventriculares. Gente, eu acho importante a gente pontuar aqui, as extrasístoles são as arritmias mais prevalentes na espécie humana. Existem extrasístoles ao longo de uma vida, como cardumes no mar. E a grande maioria delas, grandíssima maioria, elas são benignas. E não sendo benignas, a grande maioria, e não afetando a quantidade de vida, o único álibi para tratá-las seria a qualidade de vida. Perfeito. Aí fica até que ponto o sintoma é da extrasístole per si ou do medo que a paciente tem dela. Eu costumo usar uma imagem que eu acho legal, que eu mostro às pacientes. Isso aqui, essa caneta, é a extrasístole. Se a taquicardia for uma escada, a extrasístole é um degrau. Se a taquicardia for uma proteína, a extrasístole é um aminoácido. A extrasístole é isso aqui. Veja, essa folha branca é o espaço sintomático da paciente. Veja que só a arritmia, ela não projeta muita coisa. Mas a paciente chega com uma grande projeção que não é da extrasístole. É do espaço que ela permitiu que a extrasístole ocupasse na vida dela. O problema é, eu trato isso ou isso? Porque essa projeção parece desproporcional para uma arritmia tão benigna. Aí, meninas, eu deixo aqui queria ouvir um pouco, que eu sei que vocês têm muito sensibilidade, uma coisa. Na experiência de vocês mesmos, quais são as manhas, qual é o tato para diferenciar se o sintoma é mesmo da arritmia ou se o sintoma é desproporcional e seja do medo, seja do pânico, seja de algum trauma na família, que a extrasístole esteja pegando eventualmente uma culpa que ela não tem. Como é que vocês lidam com isso no ambiente do consultório, na prática? Vamos lá. Realmente isso é muito comum. Eu acho que hoje o que falta é a conversa com o paciente, é entender o impacto daquela extrasístole no dia a dia. Quando a gente para, Só pontuando aqui, eu acho que você falou uma coisa importantíssima. Gente, a gente que tem já algum tempo de consultório, o paciente com extrasístole típico, aquele que não tem cardiopatia, jovem, etc., ele precisa de conversa. Acolhimento, né? Acolhimento, de se sentir compreendido, acolhido. Achei muito legal o que você falou. Eu acho que é o que falta, né? E na conversa, a gente mostrando interesse pela vida do paciente, pela rotina do paciente, pelos hábitos do paciente, pela história familiar do paciente, a gente já vai conseguir obter muitos dados. Por exemplo, tem pacientes que chegam realmente relatando que eles estão sob uma alta carga de estresse emocional ou físico, que isso pode ser um gatilho. Que eu venho pegando muito frequente no consultório. Pacientes que estão fazendo uso de estimulantes, seja café em excesso, seja aquelas cápsulas de cafeína, seja até Venvanse e Ritalina, tudo isso para aumentar performance, tudo isso para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, isso também são gatilhos que podem estar piorando a extrasístole. Como o senhor muito bem já falou, para mim, eu considero falar assim, a extrasístole, ela é só
uma pontinha do iceberg. Mas a gente tem que ver de que é que esse iceberg ele é construído. E o tratamento e a avaliação da extrasístole ela é multifatorial. Realmente, nós precisamos descartar, excluir causas mais graves, causas de cardiopatia estrutural. E quando eu descarto que o meu paciente não tem uma cardiopatia estrutural associada, acho que também vale muito bem a questão de interferir nos gatilhos. Interferir nos gatilhos nem sempre é igual a tratar a extrasístole, é tratar os moduladores dessa extrasístole. Gente, só pontuando uma coisa, café causar arritmia é um mito. Uhum. Os próprios cardios e arritmólogos, nós estamos, né? às vezes a gente fala isso, causa estranheza. Só se for Os excesso últimos mesmo, guidelines né? têm demonstrado Inclusive estudos. que o café não causa exatamente arritmia. Talvez em alguns casos ele até melhore. Sim. Porém, mas ele aumenta a cognição e a percepção de extrasístoles ou arritmias que já estavam lá e talvez ele não se desse conta, né? E também o café em excesso, porque o café normal, a dosezinha normal é tranquila. Eu não tomo café em excesso, você sabe, Liana. Mas o café em excesso, que alguns trabalhos colocam que é acima de 300 miligramas de cafeína por dia, pode aumentar... Isso seria o quê? 3 xícaras médias? Não... Em torno de 3 xícaras por dia, né? E aí, assim, vem muito paciente também usando energético. Aí soma o café, soma o energético. Então, a cafeína Tem acaba que a que dose... bebe 7 energéticos por dia. Acaba que a dose diária da cafeína também gera um estímulo simpático. E esse estímulo simpático, ele vai acabar aumentando frequência cardíaca, pressão arterial e a percepção desse batimento. Então, isso muitas vezes pode ser relatado como palpitação, mas uma coisa que o senhor muito bem fala. A palpitação que eu sinto, para eu dizer que para eu considerar ela como um sintoma, tem que ser uma palpitação que me gere desconforto. Porque, por exemplo, eu estou numa atividade física, meu coração acelerou. Eu percebo meus batimentos cardíacos. Mas isso é uma palpitação taquicárdica do mal? Não. É só um reflexo de uma atividade que está acontecendo no meu dia a dia para melhorar o meu débito cardíaco. Isso não é uma palpitação maligna. Isso é uma palpitação de um reflexo normal. Uma coisa que eu acho interessante, gente, até curiosa. Todos nós já estamos cansados de ouvir, doutor, eu tenho a impressão que o meu coração para. Uhum. Porque às vezes eles sentem mais a pausa do que propriamente o batimento. Eu digo, filha, não tenha medo, ele sempre volta. Mas, Tatá, deixa eu te fazer uma pergunta. Taizinha, quando você acha que uma extrasístole merece tratamento medicamentoso? Certo. E qual é a sua primeira opção quando a gente pensa assim? Uhum, certo. Assim, só pontuando da pergunta anterior também, é que o interessante é que, às vezes, o paciente que tem pouquinho extrasístole, esse é o mais sintomático, porque no momento que vem, ele já sente aquele descompasso. Não tem uma relação tão direta com a carga, com o burden, como às vezes a gente pensa, né? Uhum. Eu costumo, e às vezes o paciente que tem muita extrasístole, ele já acostumou com aqueles batimentos extras, ele já passa a nem sentir mais. Isso é muito frequente. Às vezes o paciente fala exatamente os momentos que sentiu a extrasístole. Quando você olha lá no Holter, tem 5 episódios e ele te diz, eu senti 5 vezes, aí você vai lá e consegue correlacionar de fato, né? Então, Só que interrompe um pouco, mas você que faz muito Holter, é muito comum a gente ver às vezes, na queixa da extrasístole, às vezes é no momento que tem menos no Holter. Sim. E no momento que tem mais, ele não anotou nada, né? Exatamente, muito frequente mesmo. Verdade, que aí ajuda também a gente até ver que é mais de ansiedade, talvez mais o medo, a preocupação do que, de fato, a arritmia, né? E quando é que você acha que vale a pena medicar? Pronto, quando é que eu acho que vale a pena medicar? Eu costumo usar 3 critérios. Um deles é sintoma, porque, como o senhor disse, o paciente ali com aquelas extrasístoles, a gente vai melhorar mais a qualidade de vida e os sintomas. A extrasístole pode vir a assumir com o tempo a gente fazendo alguma coisa ou não. E o tratamento daquilo ali não necessariamente vai prevenir uma morte súbita. Então, uma dessas situações é quando o paciente é sintomático. Aí eu vou tratar. Quando o paciente tem uma suspeita de taquicardiomiopatía, eu também vou tratar. O terceiro critério que eu uso é o critério do burden,
que poderia ser acima de 10% ou de 20%. A gente tem duas diferenças. A americana, ela pontua como acima de 10%, podendo considerar beta-bloqueadores antagonistas do canal de cálcio. Já a europeia, que é mais recente, que é de 2022, ela é mais conservadora. Ela coloca que acima de 20% a gente deve acompanhar com fração de ejeção, e acompanhando ali, caso venha a cair a fração de ejeção, seria uma taquicardiomeopatia, e eu ia entrar com uma ablação como a primeira escolha. Mas acima de 20%, eu acho que é mais difícil também o paciente. Eu tenho medo de taquicardiomeopatia, dele desenvolver. Tem um certo receio, né? Não é nem medo, é um certo receio. Então, a americana botaria 10% para tratar. Então, eu costumo usar esse corte. Então, sintomas, taquicardiomeopatia e acima de 10% ou 20%. O meu corte, eu uso mais 10%. Eu prefiro usar o foco de 10%. A gente sabe que tem uma relação direta, que eles têm alguns estudos que botam assim, acima de 10% ou 14% ou 20%, qual que geraria mais taquicardiomeopatia, quanto maior o risco de gerar, né? E aí vai depender muito também por exemplo, se for um paciente que tem uma cardiomiopatia, tem extrasístole, não é sintomático, não tem taquicardiomeopatia, extrasístole ele é menor que 10%, esse aí é tratamento da doença de base. Eu não vou me preocupar, é tratamento da doença de base. Eu tratar corretamente a insuficiência cardíaca dele com o quarteto vai diminuir essas extrasístoles e, portanto, talvez diminuir aí o risco cardíaco dele. Já no idiopático, eu vou usar esses 3 critérios principais, né? E aí a gente ainda vai discutir as formas de tratar, se eu vou preferir a ablação primeiro, né? Se eu vou preferir beta. Numa paciente de 27 anos, ígida de outra forma, sem cardiopatia estrutural, vai para a academia 4 vezes na semana, fração de ejeção normal, mas ela se queixa um pouco das extrasístoles. Se você tivesse que dar uma primeira medicação para essa paciente, devido aos sintomas, qual seria, na sua experiência, que você pudesse aconselhar como especialista, aquela da sua preferência? Pronto. A primeira, nessa paciente, que eu provavelmente vou suspeitar que é idiopática, eu vou ver lá, é de via de saída, não é, por exemplo, de músculo papilar ou de parede inferior, que eu possa pensar numa disjunção do anel mitral ou de alguma outra cardiomiopatia. Realmente eu fiquei ali, concluí que era idiopática, né? Era de via de saída mesmo, sem cardiopatia estrutural, 27 anos, e tem sintomas. Tem sintomas idiopática e se for uma extrasístole, por isso que é tão importante para a gente, da arritmia, o eletro de 12 derivações, para a gente poder localizar a arritmia. Isso é importante a gente deixar essa mensagem. Essa mensagem. Então, assim, se eu vejo que é de via de saída de VD ou é fascicular, pelo guideline europeu, a ablação estaria como primeira escolha. Acaba que, na vida real, os pacientes têm um certo receio e a gente costuma também 2 coisas. Uma é ver, ela é realmente sintomática da arritmia ou é sintomática da preocupação, né? Tem que ver isso. Se for realmente sintomática da arritmia, a ablação poderia ser a primeira escolha, sintomático idiopático, ablação classe 1. E aí, caso o paciente não quisesse ou não tivesse a ablação disponível, ele iria para beta-bloqueador antagonista do canal de cálcio. Sendo a amiodarona, nesses casos, mesmo que o Borden seja maior que 20%, a europeia jogou para a classe 3, que a gente pega muito comum esses pacientes que parecem ser idiopáticos lá com a sua amiodarona e a sua tireoide alterada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não é a primeira escolha. Primeiro, porque não muda a sobrevida, né? Só dando ênfase aqui ao que a doutora Thais, eu vou falar uma coisa que talvez pareça um pouco dura. É um crime amiodaronizar uma paciente ígida por uma extrasístole besta. Uhum. Porque a amiodarona é como soltar uma bomba atômica em cima de uma formiga. E a gente vê, infelizmente, essa prática. Não sabe o que é bom, dá um coron. Né? Uhum. Verdade. Desculpe eu lhe interromper, pode continuar. Não, perfeito, doutor Almino, acho que é isso. Passar a bolinha para a Bianca. Complementando um pouquinho, acho que é importante a gente frisar que o uso do beta-bloqueador, do antiarrítmico nesse contexto, é para controle de sintomas, não é para limpar arritmias, quantidade de arritmias no Holter. Porque muita gente acha que é mais pela preocupação do próprio médico. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que limpar essa arritmia. Só que a gente não faz essa clara correlação de arritmia com sintomas. O da beta-bloqueador vai limpar o Holter, mas não vai estar mudando a qualidade de vida do meu paciente.
Então, o intuito de começar o antiarrítmico é realmente para mudar a qualidade de vida do meu paciente e quando eu estou me referindo a sintomas. Não é para limpar a quantidade de arritmias que eu visualizo no Holter. Bianquinha, nós sabemos que é uma prática comum, talvez o primeiro step do tratamento das extrasístoles sintomáticas, que não é tipicamente um galavardam de via de saída de VD, numa quantidade grande. A grande maioria daqueles pacientes rígidos com as extrasístoles sintomáticas, nós costumamos começar com beta-bloques. Né? E, às vezes, a resposta ao beta-bloque pode ser inicialmente boa, depois não tão convincente. Existe a possibilidade, que é um trabalho do Dr. Darrier no INCOR, de incluir o pidomag, que é o magnésio, que parece funcionar não em todas, mas em algumas pacientes. E eu queria aprofundar um pouquinho, Bi, porque assim, os pacientes já chegam para a gente com beta-bloque. A nossa vida não é fácil, né? Eles já chegam com beta-bloque. Aí, assim, em relação aos beta-bloques, a estratégia de dar, você tem alguma simpatia por algum, como você dá, tem aquele que você tem algum receio, por exemplo, o atleta que é mais vagotônico, que não tolera tão bem, o asmático. O que é que você poderia falar para a gente sobre isso? Vamos lá. Dos beta-bloqueadores, na escolha deles, um ponto muito importante é avaliar como é que é realmente essa função ventricular, como ela está agora, e acompanhar como que ela vai evoluir. Função ventricular normal não me faz ser seletiva no uso do beta-bloqueador. Qualquer beta-bloqueador... Gente, só uma... É porque, às vezes, eu corto um pouco, porque me vem... Já você... Só pegando um pouco do link que a Bianca disse, extracístoles ventriculares mais que 10% ao Holter merece acompanhamento da fração de ejeção. E é isso, do Bi? diâmetro Desculpa, pode continuar. diastólico. Só dá essa, só para a gente não perder o Vamos lá, momento. então, só para a gente sumarizar e entender Continue, o ponto que a gente está. Realmente, extrasístoles ventriculares de uma densidade maior, o que seria uma densidade maior? A gente peca pelo excesso, aí diminui um pouquinho o ponto de corte, fica acima de 10%. Esses pacientes realmente merecem ser acompanhados com ecocardiograma seriado e com Holter seriado. De quanto em quanto tempo? Só mais uma. Gente, assim, 10% das ventriculares. Das ventriculares. As Exato. supraventriculares não causam isso. Isso, a gente estava falando das ventriculares. Acho que nós estamos sendo injustas com as supraventriculares, como estamos esquecendo elas. E por que a gente tem que acompanhar? Porque essas extrasístoles ventriculares em uma alta densidade podem causar uma dissincronia interventricular, entre os ventrículos. E com o tempo, isso pode realmente causar uma queda de função ventricular, uma queda de fração de ejeção e também gerar uma dilatação do ventrículo esquerdo, culminando com o que a gente chama de cardiomiopatia induzida por extrasístoles. Nós temos que acompanhar, porque ele pode não ter agora, mas se eu deixar essas extrasístoles frequentes por um longo período, o paciente pode vir sim a desenvolver essa condição. Aí vamos lá. Como que eu vou escolher o meu beta-bloqueador? Como que eu vou escolher o meu tratamento? Se minha função ventricular está normal, a priori eu não preciso ser seletivo com esse beta-bloqueador. Eu poderia estar utilizando qualquer um dos beta-bloqueadores. Claro que a gente tem mais prática, utiliza mais no nosso dia a dia aqueles beta-bloqueadores mais cardioseletivos e que estão mais aprovados nos estudos de insuficiência cardíaca. Qual aquele que você tem mais experiência? Estou lhe fazendo uma pergunta pessoal, porque vocês vivenciam a especialidade. O que você tem mais simpatia dos beta-blocks? Pessoalmente, o que eu mais gosto é o que é o mais cardioseletivo, que é o bisoprolol. Gosto muito de utilizar o bisoprolol e eu chego muitas vezes a utilizar ele em doses altas e máximas. Bi, só mais uma. A gente sabe que muitas vezes a extrasistólica, ela pode ser eventualmente desautonômica, com tendência à hipotensão, mesmo a doses não tão elevadas de beta-bloque, isso é o nosso consultório. Sim. Você está vendo? Eu não faço... Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? Aí você dá beta-bloque, ela se queixa porque a pressão pode cair, ou às vezes, principalmente o paciente que é mais idoso, que ele depende daquele tônus adrenérgico, com pouco beta-bloque ele fica lesado, ele fica apático, né? Então, nesses pacientes que têm uma tolerância
não tão brilhante, as doses habituais do beta-block. O que é que você costuma fazer, Bianca Lopes Cunha? Vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar na parte multimodal. Então, realmente... É uma pergunta difícil, gente, porque é um dilema nosso de todo dia. Todo dia. Isso é difícil para todos, é difícil para todos nós. Eu quero, inclusive, escutar a resposta da Bianca e quero do Gente, senhor, aprender. que é mais experiente, para também saber qual é o beta-block de escolha, o que, que faz nessa Não, porque nós situação estamos aqui depois. para um dilema, nós estamos compartilhando Nossa experiência tentando melhorar, né? Sejam bem-vindos aos dilemas de um consultório de um arritmólogo. Esse Sem é o nosso dia dúvida. a dia. Mas fale, Bianca. Por que eu gosto tanto do bisoprolol? Porque, para mim, ele é o mais cardioseletivo. Se for um paciente asmático, como o senhor pontuou, ele não vai interagir tanto nos receptores pulmonares. E também, por ele não atuar em receptores alfa, ele também não vai ter um componente importante na pressão arterial. Então, por ser mais cardioseletivo, é a minha primeira opção. Nem sempre os pacientes chegam logo com o bisoprolol, né? Muitos deles chegam com carvedilol, metoprolol, e tá tudo bem, mas a gente tem que avaliar a tolerância desse paciente. Quando é um paciente que eu sei que não está tolerando de jeito nenhum, aí, como eu falei, vou atuar da forma multimodal. Realmente tentar identificar esses gatilhos, tentar identificar como é que está a tireoide, tentar identificar como é que está a rotina daquele paciente, o que é que está predispondo àquela extrasístole. Se com a menor dose do beta-block, mesmo assim ela não tem melhora, você encaminha para a Thaisa. Para ver se o nosso colega consegue resolver, né? Mas assim, eu ainda faço... Eu gosto muito do Pidomag, realmente eu faço... Você tem uma boa experiência com ele? Tenho uma excelente experiência. É uma curiosidade, porque assim, na minha experiência tem umas que vão muito bem, outras não. Eu queria saber a experiência de vocês. Eu acho que serve até também um pouco como efeito placebo para o paciente. É porque, então, na pior das acaba hipóteses, que é uma reposição, né? Exato. E assim, Uma o reposição. magnésio, ele vem tentar estabilizar um pouquinho mais aquela membrana celular. Então, tem o efeito fisiológico e também tem o efeito placebo. Acho que a maioria dos meus pacientes, depois que eu vejo, né, que é uma extrasístole realmente idiopática, que eu explico o que é a benignidade daquela extrasístole, que eu posso botar o magnésio, muitos deles já voltam sem sintomas. Então, realmente, a gente vê que teve um impacto na qualidade de vida, que era o meu objetivo inicial. Legal. Você queria falar, Thaís? Não, sim, né? Você recebeu o paciente da Bianca, um beta-block se queixando de hipotensão. Tem a opção também da gente usar a propafenona, que também pode atuar na extrasístole ventricular e ocasionar menos, e aliás, não costuma ocasionar hipotensão. Pode começar, né, com a dosezinha, talvez 150 duas vezes, de 12 né? em 12, é diferente ainda da que não FA, esteja em que bula, gente, é uma dose que está, de certa forma, certificada, na né? FA ali, o mínimo que a gente começa é 53 vezes ao dia, mas na extrasístole ventricular ou numa pré-excitação, eu costumo começar 150 de 12 em 12. A outra opção poderia ser usar o sotalol, porém o sotalol a gente tem que ter muito cuidado com o QT longo, né? Principalmente em mulheres, né? Uhum. Ou se toma diurético, cai o magnésio, o cálcio. Tem que ter bem cuidado, assim, eu tenho bem receio principalmente no serviço público, porque a gente não consegue monitorar tão bem aquele QT longo. Os pacientes, né? às vezes, não têm um entendimento tão bom para a gente orientar de, quando você for tomar algum remédio, diga para o seu médico que você toma isso, porque pode aumentar o QT, e ele fazer uma checagem de lixa do que pode aumentar, né? Seria o ideal também, se o paciente tiver um entendimento bom, né, disso. Do beta-bloqueador, eu gosto muito do metoprolol. E tem um colega meu que ele sempre usa o propanolol. Ele acha o melhor de todos os propanolol. Sim, a primeira escolha dele é o propanolol. Eu queria escutar do senhor qual é o beta-bloqueador de preferência. Gente, essa eu acho bom para nós aprendemos uns com os outros. Cada um tem a sua experiência. Em relação aos beta-blocks, só antes de deixar bem claro, sotalol já seria um step 2 ou 3, né, gente? Passo 1 é beta-bloqueador, né? Depois ou seria a bloqueador do canal de propafenona. cálcio. Em relação aos Pidomag antes beta-blocks, até, né, também. assim, tem algumas coisas clichês que a gente deve falar. Se a paciente tem algum outro álibi, como enxaqueca, migrânia, tremor essencial, transtorno do pânico, varizes esofágicas. Há quem diga que toda mulher nasceu com uma dose de beta-block a menos, né? Talvez nesses pacientes, o que a literatura mais cita é o propranolol, que é o primeiro deles, às vezes numa dose menor de 10 miligramas, né, que seria uma dose bem tolerável. Uma coisa importante, não se pode dar atenolol para grávida. Sim. E cuidado que às vezes a gente passa para extrasistólica, que não toma anticonceptivo e eventualmente
pode engravidar, e aonde o beta-bloque, que dá espasmo do cordão e crescimento intrauterino retardado, é exatamente no primeiro mês em que ela não, às vezes, nem maldou de que a regra não veio. Então, muito cuidado em passar propranolol e atenolol para mulheres jovens na MENACME com vida sexual ativa. Ah, doutor, eu não estou grávida, mas você não sabe se eventualmente ela não pode estar. Né? Então, para a gravidez, não existe mais o que antes a gente dava, que era o pindolol, né? O pindolol que tinha atividade simpática mimética, que saiu do mercado. Mas nós podemos dar o metoprolol, hoje está permitido. Tanto o metoprolol e o sotalol já seria uma classe mais depois. E a gente pode até trocar de um por outro se o paciente não tolerar, né? Sim. Agora, assim, qual é a minha experiência? O beta-bloque, na verdade, assim, uma extracístole, ela pode dar sintomas, às vezes pela pausa, às vezes pela condução retrógrada. E às vezes pelo batimento seguinte, né? Porque tem aquele tempo de enchimento diastólico mais prolongado. E seria o próximo, né? Antigamente, os hemodinamistas faziam a chamada pós-potência, né? Quando a extracístole vem depois de um batimento longo, enche mais e pode... Isso. Mas eu não quero fugir da minha pergunta. Assim, qual o beta-bloque que eu vou dizer? Qual a estratégia que eu acho que talvez seja a perfeita? Não tem nenhuma, pelo menos que eu tenha uma boa experiência. Muitas dessas pacientes, elas relatam hipotensão, ou que elas não ficam bem. E outra coisa, às vezes o beta-bloque melhora num momento, mas a gente dá uma vez e ela vai sentir à tarde. Uma estratégia que eu tenho assim, achado, que me pareceu sábia, é sempre deixar uma dose fixa e uma outra dose, se necessário, para ela não se sentir abandonada. Isso na cabeça delas faz uma coisa, só que para eu dar eventualmente uma segunda dose, a primeira já não pode ser uma dose tão grande, para eventualmente ela não ficar bradicárdica, etc. Mas isso faz uma diferença grande, ela toma um fixo, caso ela sinta depois, como seria um escape, às vezes eu costumo dizer para elas assim, eventualmente a mulher, mesmo tomando anovulatório oral, ela não pode ter um escape, então mesmo ela beta bloqueada pode vir um pouquinho. Nesses momentos ela pode tomar um outro. Nesses eu tenho uma experiência bem razoável com bisoprolol 1,25. Uma dose quase pediátrica. Nessa dose, não que seja impossível, mas é improvável, mais difícil ter um efeito hipotensão. colateral, né? Então eu prefiro dar uma dose que na verdade talvez sirva quase como placebo, para que quando ela sinta no dia, mesmo uma ou mais vezes, ela possa usar tipo um pill in the pocket, que isso é uma coisa pessoal minha, e se sentir resgatada. Então, nessa coisa dela ter uma dose fixa e quando aperrear mais, porque às vezes elas ficam céticas com os beta-bloques, porque sempre volta em algum momento. Ela diz, doutor Almino, não está funcionando. Aí você fica sem ter o que fazer. Aí eu digo, não, então quando não funcionar, tome mais um outro. Apenas essa estratégia me pareceu, às vezes, conveniente. Uma estratégia que eu uso muito também é o de explicar para a paciente, porque assim, a extracístole é o mais importante. Nesse contexto, ela é benigna, ela não vai morrer disso e todos nós temos extracístoles. Se qualquer um de nós formos fazer um Holter, vai vir extracístole. Só que não é só a quantidade, é a complexidade que a gente tem que avaliar, o comportamento. Então, quando você explica a benignidade do caso, quando a paciente começa a entender o que está acontecendo com ela e o que ela pode sentir da corrente dela, muitas vezes o sintoma ele até desaparece. Porque quando você entende o que você está passando, muitas vezes perde aquele medo. E o medo potencializa a percepção da extracístole. Então, eu acho que a gente precisa também focar em explicar para o paciente. Às vezes, a maior parte do sintoma é mais pelo medo do que pela própria arritmia. Sim, com certeza. Gente, eu costumo usar algumas, assim, na minha experiência, as extracístoles, na maior parte, claro que existem os casos especiais, elas respondem mais à conversa do que a remédio.
As idiopáticas, E às vezes a gente tem que ajudar a paciente a ela desenvolver estratégias e padrões pessoais, atitudinais, frente às extrasístoles. Senão ela vai carregar uma cruz para o resto da vida. Então, quais são, às vezes, os mantras que eu costumo usar? Faz de conta que a extrasístole é uma visita chata. Ela chegou na sua casa, não disse que ia, o porteiro disse: doutora Bianca, doutora Thaisa, está aqui a extrasístole. Aí ela chega sem avisar, mas ela nunca vai te fazer mal. Ela não está armada, ela não vai te roubar. Só é chata, né? Inconveniente. E depois ela vai embora. Mas ela vai embora, né? Faça as pazes com ela. Você não pode vencer o inimigo se ali é... minhas amiguinhas, tá aqui, elas chegaram. Eita, que hoje vocês estão demais. Não pare o que você está fazendo, continue. Daqui a pouco as amiguinhas... Tchau, amiguinhas. Se a extrasístole for um cão, é aquele cão, aquele cachorro que late, te provocando, enchendo o saco. Mas ele é banguela. Ele não tem a propensão de te causar mal. Que nem quando a gente é criança, tem aquele apelido, as pessoas chamam de apelido. Enquanto você se incomodar, eles chamam. Mas quando o apelido não pegar mais, então assim, quando você perder o medo das extrasístoles, acabou a graça delas. Porque a única malícia delas, às vezes eu digo, a extrasístole, ela vem, é como se fosse um sinal amarelo que Deus põe na sua vida para testar a sua paciência, a sua resiliência. Então, às vezes você precisa de uma vida inteira para aprender isso. Então, talvez seja mais interessante ela. Às vezes eu digo assim: minha filha, lembre-se daquela frase da nossa avó, se conforme. Muitas vezes, eu tinha um colega, gente, que era médico, ele não sentia, Thaís, as extrasístoles. Ele bigeminava, ele não sentia. Fração de ejeção normal, não era via de saída, não era fascicular, nada que a gente possa. Ele não sentia. Mas ele se palpava. Quando ele se palpava, ele descompensava. São pessoas que têm a necessidade de ter controle até da sua fisiologia interna. Então, eu disse, você não precisa de medicação, tem que amarrar teu dedo. Porque se ele não palpasse, ele não sabia que estava. Claro que tem alguns casos, gente, que além da medicação, claro, a ablação das extrasístoles, ela pode ser uma coisa gratificante. Thaisa, na sua cabeça, qual é aquele paciente, assim, esse paciente, eu creio que a ablação possa fazer a diferença? Eu acho que o grande paciente que a ablação vai fazer diferença é no sintomático atleta, porque o beta-bloqueador pode piorar a performance dele. E eles toleram mal o beta-bloque, né? Tá. Exatamente. E aquele eles também... já são bradicárdicos de base, né? Isso, é. E diminui performance, né? Uma coisa que eles não querem diminuir performance. Então, eles, inclusive, aceitam muito bem a ablação, né? E o outro é aquele paciente que tem alguma profissão de risco, né? Piloto de avião. Não que aquilo ali fosse gerar mais risco, mas de repente dar um beta-bloqueador e ele fazer uma hipotensão ou alguma outra coisa nessa situação pudesse trazer algum risco, né? Então, assim, o ideal seria esse, mas por diretriz seria qualquer paciente que a extrasístole foi dita idiopática, o paciente é sintomático e eu posso usar como primeira estratégia realmente a ablação. Se o paciente teve 200 extrasístoles monomórficas no Holter, eu acho que não é um paciente bom para a gente encaminhar para a ablação, já que são tão poucas. Agora, aquele paciente que tem 5%, 7%, um pouco mais, uma quantidade maior, não tem um X, né, de indicação, mas talvez vai muito dos sintomas e daquela porcentagem ali para a gente pensar que esse paciente seria melhor um paciente para ablação, principalmente a gente localizando, porque vai ajudar o eletrofisiologista lá, aí já com catéter direcionado, fazer o mapeamento direitinho, né? Pode falar, doutor. Assim, nós que somos especialistas sabemos, mas os clínicos, os cardios gerais, eles não têm assim, eles não têm essa vivência especializada que só um especialista tem, filho.
Quais são as morfologias, os locais mais recomendados quando a extracístole é monomórfica para se fazer a ablação? Acho que isso a gente precisa ser dito. Sim, seria de via de saída de VD e a fascicular. São as duas localizações principais para a gente escolher a ablação. Se não forem desses locais, a gente muda. A gente vai preferir tratar clínico primeiro com beta-bloqueador ou antagonista do canal de cálcio. Se for refratário, é que a gente iria para a ablação. Tá. Quando é que você sabe no eletro que a extracístole é da via de saída do VD, objetivamente? Pronto, quando a gente tem um eixo inferior, ou seja, a extracístole vem de cima para baixo, então D2, D3 e AVF positivo. Quando a gente tem uma polaridade em V1 se assemelhando a um BRE e essa transição da polaridade, ou seja, a parte positiva fica maior do que a negativa, a partir de V4 a gente sabe que vem do ventrículo direito. Quando é em V3, que ocorre essa mudança da polaridade, 80% vem do VD e 20% vem do VE. Mas seria, assim, bem simples, de forma simplista, né? Seria um eixo superior, D2, D3 AVF positivo, e uma transição dessa polaridade de BRE para uma polaridade positiva para BRD, seria em V4, né? A gente que é da arritmia, a gente acaba fazendo uma elaboração mais profunda disso. Não, a gente pega, vai olhar se vem, é da via de saída, mas é da válvula mitral, é do summit, né? Da válvula tricúspide, é fascicular, é músculo papilar, mas, de modo geral, seria isso. E a fascicular seria um bloqueio de ramo direito com o eixo para a esquerda acima de menos 30 graus, naquele paciente que provavelmente é idiopático, né? E aqui, agora eu vou te pegar. Na paciente... Gente, só uma coisa assim, parece clichê, mas é importante a gente dizer. Existe uma grande diferença quando a extracístole é monomórfica ou predominantemente monomórfica. É importante quando a gente vê o Holter, você vê as fotografias das morfologias. Às vezes as pessoas não atentam para isso. Se ela tem o mesmo aspecto, significa que elas vêm de um mesmo lugar. Focal, então, né? São passíveis de serem abordadas. Mas, Bianquinha, eu quero te perguntar uma coisa. Na paciente com extracístole de via de saída de VD, a gente sabe que existe a possibilidade menos frequente de estar associada a tal da cardiomiopatia arritmogênica. Antigamente nós chamávamos displasia, esse termo não se usa mais. Quando nessa paciente com extracístole de via de saída de VD, você solicita uma ressonância para excluir doença estrutural. Vamos lá, né? Tem alguns pontos que a gente realmente tem que levar em consideração. De novo, a avaliação clínica é fundamental. Perguntar o que é que esse paciente sente, se tem algum sintoma de alto risco, por exemplo, síncope desliga-liga. Perguntar como é a história familiar desse paciente, se na história familiar dele tem alguém que já tem o diagnóstico de cardiopatia arritmogênica ou que teve uma morte súbita em idade precoce. E aí o eletrocardiograma ele sai como principal exame para a gente poder pensar em solicitar algo para eu estratificar de uma forma mais, vamos dizer, objetiva. O eletro ele é o principal exame, ele nos dá muitos sinais. Por exemplo, vamos lá, quando a gente está diante de uma extracístole... Sempre que a Thaís fala, eu dou um corte nela, mas me ocorreu uma frase linda do Thomas Lewis, um dos que desenvolveram o eletro. O eletrocardiograma é o juiz supremo das arritmias. Bonito falar assim, né? Então, o eletrocardiograma de 12 derivações é o juiz só confirmando o que você falou. Ele conta muito pra gente. Né? Conta muito, as pessoas às vezes não valorizam. Né? E às vezes o paciente nem traz no consultório, acha que a gente vai começar do zero. É por isso que nós da arritmia, a gente tem uma prática de que antes do paciente entrar na nossa sala, ele já vem com o eletro. Sim. Por quê? Porque a gente já sabe que ali tem muitas informações. Aí, que informações são essas? Como a Tatá muito bem falou, a gente já vendo o padrão que pode ser de uma via de saída, tem preditores mais minuciosos que podem chamar a atenção diante de uma cardiopatia estrutural. Que preditores são esses? Quando a gente pega um QRS um pouco mais fragmentado, quando a gente pega... É importante falar isso. Isso é importante, porque já indica algum grau de fibrose, algum grau de cicatriz. Importante. Quando a gente olha, por exemplo, para a parede lateral, pega D1 e AVL, esse QRS, ele está positivo,
também pode me indicar que está vindo um pouquinho mais da parte lateral. Quando essa transição, que ela falou muito bem, que vai ser uma transição um pouco mais tardia, além de V3, mas quando ela é muito tardia e vai acontecer só lá em V5, V6, também fala a favor de que a gente pode estar diante de um algo a mais. Será que eu não estou diante de uma cardiopatia arritmogênica? E aí, nesse contexto, a ressonância ela é fundamental, porque o padrão do realce tardio é a substituição fibro-gordurosa do músculo. Né? Isso. E não só o padrão, não só a quantidade, né? Mas o aspecto que ele aparece pra gente pode sim dar pistas de que a gente está diante de uma doença mais complexa. E às vezes a gente fala assim, idiopático, mas às vezes idiopático é porque a gente ainda não conhece. A gente ainda não descobriu o que tem por trás. E a tal da onda Epsilon, que é uma marcadora de eventos, mas ela só aparece em cerca de 20% casos, ou 30%, sim. e ela, apesar de ser um achado muito específico, né, tá? Ela é pouco sensível. Exatamente. E assim, a onda Epsilon também é uma fragmentação no final do QRS. Então assim, olhar esse QRS, a largura dele, se ele tem algum preditor de risco, essa fragmentação chama muita atenção. E o próprio eletrocardiograma no ritmo sinusal. Se eu tenho uma inversão de onda T que vai além daquelas derivações de V1 a V3, né, derivações direitas, se ela persistir em derivações a V4, V5, V6, também chama a atenção de que, opa, deve ter algo por trás. Talvez não seja algo tão idiopático assim. Então, vale a pena a gente fazer a ressonância para tentar rastrear. E as diretrizes também apontam cada vez mais, se eu estou diante dessa suspeita de cardiopatia arritmogênica, o uso dos testes genéticos também vem entrando como classe 1. Tá. Gente, quero aqui fazer um reparo. A doutora Bianca Lopes, no nosso meio, ela é uma referência, acho que, inclusive, assim, a única que tem uma experiência mesmo de peso no mapeamento genético das extrasístoles que são geneticamente mediadas. Você quer falar um pouco disso, Bianca? Inclusive, eu acho importante, porque é uma coisa que antes a gente encaminhava para o Sul, e hoje a Bianca está fazendo com muito mérito. Filho. Fale um pouco, porque é importante que as pessoas conheçam. Isso é um projeto. Ela fica vermelha. Não é comercial, hein, gente? É um projeto que a gente está começando agora. A gente teve grande apoio do pessoal do INCO, do Cardiogen, e junto com eles a gente está entrando na construção do projeto Mapa Genoma Brasil. Então, isso a gente está tentando rastrear, está tentando entender o comportamento dessas cardiopatias geneticamente determinadas na população. E o entender envolve não só fazer o teste genético, mas entender o quanto que esse teste genético ele se correlaciona com as características clínicas, com o fenótipo. Todos nós ainda estamos aprendendo, a gente realmente está engatinhando Qual isso. paciente o cardio deve encaminhar para você, para pesquisar? Que vale a pena pesquisar. Vamos lá, é uma pergunta muito ampla, porque depende muito do fenótipo que eu estou pensando. Mas o cardio, quando faz a simples pergunta na consulta de rotina dele, se tem histórico familiar de cardiopatia ou de morte súbita em idade precoce, já levanta um sinal de que a gente pode sim estar diante de uma cardiomiopatia ou de uma canalopatia geneticamente determinada. E aí, nesse contexto, levantando a partir da minha suspeita, eu vou ter que ir para o meu rastreamento, para a minha estratificação. E essa estratificação envolve consulta clínica, envolve exames, seja de imagem, seja laboratoriais. É o mundo, né, Bianca? Muita gente pensa, é muita coisa. Né? É muita coisa. E assim, um teste genético por si só não quer dizer que você vai ter a doença. Só quer dizer que você vai estar em um maior risco de desenvolver a doença. Então, assim, por isso que é importante não só o teste genético, fazer, assim, uma consulta de pré-aconselhamento genético e uma todo um consulta contexto, de uma inserção, né? Exatamente. Que é isso que a gente quer trazer. A importância de um serviço de cardiogenética para poder melhor orientar o paciente e a família. Porque a doença passa a ser não só do paciente, mas também de toda a família envolvida. Taizinha, além do mapeamento genotípico, a gente percebe que na nossa área uma coisa que fez muito diferença foi a ressonância, né? Sim. Queria que você falasse um pouco quais são aqueles pacientes que a gente pede ressonância e que a ressonância pode fazer diferença. Porque o eco, basicamente, todos têm, mas a ressonância ela tem um plus. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que hoje não dá mais para fazer a arritmia sem a ressonância, inclusive. Olha aí. A gente realmente precisa muito dela, então foi um ganho muito grande conseguir para alguns pacientes em Messejana. Interessante que é da geração de vocês. A minha apareceu depois, né? Na minha, a gente era, não que não tivesse, mas não era tão
capilarizado como é Eu vou agora. até aproveitar, que era algo que eu esqueci de falar, da gente citando aqui, é na abordagem o que eu faço também. Eu pego um holter, vou ver se é mono ou polimórfica, vou ver a idade do paciente, o que ele sentiu, tudo bem. Mas assim, são polimórficas num paciente jovem. Eu vou pensar mais em canalopatia. Então, eu vou pegar o ALET de 12 derivações, vou ver se tem alguma coisa para brugada, vou ver se tem alguma coisa para quitelongo. Um teste ergométrico pode ver se eu, de repente, tenho uma catecolaminérgica. Eu vou ver a história familiar que me sugira alguma doença. Já se é monomórfica, eu vou pensar também um paciente mais jovem, né? De novo, a gente pode pensar mais uma hipertrófica, numa idade mais média, né? Ali mais na faixa dos 50 anos. Uma sarcoidose, a displasia ritmogênica de VD, se a onda T é invertida de V1 a V3, ou tem uma onda epsilon, ou alguém faleceu ali numa atividade física, por exemplo, em idade jovem, eu vou tentar pensar na displasia ritmogênica. Então, quando eu faço essa abordagem... Só lembrando, então, Thaisinha, assim, é muito importante, assim, os colegas investigarem a família, né? Sim. Às vezes a gente Isso é não se colocado atém, como né? classe 1 de recomendação, Às vezes né? a gente não Hoje, se cada atém, vez né? mais. E, assim, revisitar os exames, né? Muitas vezes eu olhei um exame, tá normal, mas quando eu vou entender a história dele, tá tudo bem você voltar, opa, deixa eu reanalisar melhor, deixa eu tentar entender melhor. Isso faz parte, as pessoas às vezes têm medo de dar um passinho pra trás pra entender. Ah, não, é feio, eu passei batido. E não é. É só com outro olhar que você vai analisar aquele exame. Interessante. Sim. Continue. Aí, a outra coisa é assim, porque eu pergunto muito, principalmente se é um paciente jovem, a estrocistole ele é mono ou é polimórfica, e o paciente teve alguma história viral. Porque hoje a gente teve o Covid, né, tem as gripes, agora está tendo, inclusive, um surto de influenza, né, muito... E aí a gente pergunta se ele teve alguma história de infecção viral, porque a gente pode pensar numa miocardite também. Então, eu tento usar red flags naquela abordagem, raciocinando primeiro se é monomórfica, polimórfica, o Borden, sintomas, história familiar, para juntar todo esse quebra-cabeça. E assim, eu posso, por exemplo, se eu suspeito que é um brugada, eu vou lá e faço as derivações superiores. Eu peço um teste ergométrico, porque na recuperação ele pode desmascarar o padrão de brugada. E aí, se ele tem algum red flag, eu acho que pode ser uma miocardite, uma displasia ritmogênica, uma cardiomiopatia hipertrófica, se esses exames são inconclusivos ou me sugerem que tem alguma outra coisa por trás, eu não estou seguro, aí a ressonância é classe 2A de recomendação. Então, hoje muitos pacientes que ficavam sem diagnóstico antigamente, hoje eles conseguem diagnóstico. A gente teve um caso em Messejana que o paciente já tinha tido uma morte súbita em 2013, reinternou recente, acho que foi ano passado, e ele é um paciente que já tinha uma história assim bem rica e uma disfunção biventricular no eco, mas esse tempo todo sem diagnóstico, não tinha CDI ainda também. E aí, quando foi feita a ressonância dele, foi visto que era uma displasia ritmogênica. Isso é tão importante porque pode o quê? A gente vai ter interferir na atividade física dele, que a gente vai orientar que não se faça de esporte competitivo ou de alta intensidade, e a gente vai chamar a família para mandar para a Bianca, para também fazer o aconselhamento e o rastreio também do teste genético. Gente, assim, eu quero aqui deixar uma mensagem. São duas feras da ritmologia do Ceará, a Thaisa. E assim, o que eu acho que vocês fazem a diferença, além, claro, da competência, é você acolher o paciente com sentimento, Sim. Com humanidade e com dimensionamento das condições deles. Então, a gente fica muito orgulhoso de ter duas profissionais na frente de mim, jovens, mas assim, tão dedicadas. Agora, Thaisinha, uma coisa que eu queria te ouvir, é muito frequente essa queixa no consultório, às vezes o paciente que tem extracistos, muitas vezes nem é uma arritmia grave. Doutora, eu tenho que parar a atividade física? É uma queixa muito frequente que cada vez eu tenho tentado estudar mais essa questão. Vai ser justamente isso, vai depender... É muito prevalente hoje, porque as pessoas, né? Isso, as pessoas estão nas academias, né? Antigamente, a hipertrófica era afastada, o QT longo era afastado, várias doenças eram afastadas, né? E hoje, esses esportistas ou atletas que decidiram não parar, eles acabaram entrando em estudos que mostraram a segurança de se manter de algum nível de atividade física, né? Então, vai muito
da avaliação inicial ali. Se é idiopática, não tem problema, o paciente pode fazer atividade física de qualquer intensidade. Agora, se tiver associado a, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica, uma disjunção do anel mitral, que é muito comum hoje, que é uma doença que está sendo melhor conhecida. Que está melhor conhecida. Fale um pouquinho mais sobre ela, porque eu imagino que tem pessoas que nem têm ouvido falar muito, Thay. Pronto, que seria a doença do prolapso da válvula mitral, que é aquele do jovem, né, que antigamente eram dito que era benigno, e que hoje a gente vê que ele pode ter um padrão arrítmico e com aumento de morte súbita. Quando é que a gente chama um prolapso de válvula mitral de forma arrítmica? Quando ele tem mais que 5% de extrasístole ventricular no Holter. Olha aí. Aí, mesmo que ele tenha disjunção do anel mitral ou não, ou ele não tenha 5%, mas tem uma TV ou uma FV ou uma TVNS. Então, tem um prolapso de válvula mitral e tem uma TVNS. Não sabia disso, gente. Aprende. Você tem que ter humildade. Nossa. Aí eu já vou chamar de prolapso da válvula mitral complexo arrítmico. E esse paciente eu tenho que fazer Holter. Que antes a gente achava que era uma besteira, né? Que era uma besteira. Como as coisas mudam, né? Que era como ser canhoto, né? Você nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Mas hoje não, a gente vê que tem isso. E a gente tem até uns red flags do prolapso da válvula mitral para a gente pensar que aquilo ali seria de maior gravidade. Que seria o quê? Ressonância, a gente tem disjunção do anel mitral maior que 8,5. Na ressonância, a gente vê uma fibrose, um realce tardio. A gente tem o prolapso dos 2 folhetos. O eletro, a gente vê uma alteração de repolarização inferolateral. A gente tem história familiar de morte súbita. Todos esses são red flags para a gente pensar que aquilo ali pode evoluir com uma morte súbita cardíaca. E esse paciente eu deveria fazer um Holter, no mínimo, porque orientado é que seja até um Holter mais prolongado, de 7 dias, para ver se eu pego uma monitorização mais prolongada. E esses pacientes, às vezes, eu tenho que afastar da atividade física pelo risco. Então, esses pacientes que antigamente tinham prolapso da válvula... outra coisa importante é ter uma insuficiência mitral severa. Inclusive, assim, prolapso da válvula mitral, taquicardia ventricular, insuficiência mitral severa, hoje é indicado CDI pela diretriz. Então, a gente poderia pensar num CDI, né, para esse paciente, não sei nem se seria diretriz mesmo, ou seria mais um consenso que saiu na ESC de disjunção do anel mitral. Eu não estou lembrado do ano agora. Mas outras situações... Mas é bem recente, né? Bem recente. Outras situações, o hipertrófico, né? O hipertrófico vai depender se ele tem fatores de alto risco ou não. Tem uma tabelinha na diretriz brasileira de 2024 da hipertrófica, que ele tenta diferenciar ali quem é que está baixo, intermediário, alto risco, para liberar para atividade competitiva ou não, ou só de leve a moderada. Já a dilatada, se o paciente tem fração de ejeção menor 45%, tem realce tardio, esse paciente, ele não deve fazer atividade física de alta intensidade. Já é um paciente que a gente vai restringir mais. Então, a displasia arritmogênica é a que a gente corta total, no sentido de leve a moderada, é até considerada como ali um 2B, mas de alta intensidade, ela é proscrita mesmo 3, porque a gente sabe que a doença da displasia ela pode progredir com a atividade física, levando à infiltração fibrogordurosa mais intensa e aquilo ali gerar um gatilho de arritmia. Meninas, agora deixa eu perguntar uma pergunta de um arritmólogo invasivo para 2 não invasivas. Vocês valorizam aquela calculadora de morte súbita da Sociedade Europeia para CMH, até que ponto? Porque, às vezes, queira ou não, é um parâmetro que a gente tem, que eles podem indicar que o CDI não deva ser considerado, pode ser considerado, ou que ele seja fortemente considerado. Até que ponto a gente deva valorizar? Para os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, sem aqueles critérios, vamos dizer assim, escarrados de risco. Ela traz realmente preditores de risco, que um preditor isolado não vai me influenciar em nada. O que leva em consideração é a soma de preditores de risco. Mas vocês usam no consultório? A gente usa, mas a gente usa as 3, né? Tem a europeia, a americana e a brasileira. Eu uso. Eu sempre gosto de bem pontuar acessível nas no 3. celular, né? Você coloca, eles calculam, né? Essa calculeira, eles colocam. E assim, ajuda realmente a guiar algumas condutas. E às vezes, até quando você está na dúvida, deu um score de risco moderado. Será que vale a pena ainda procurar um pouquinho mais? Que a gente tem mais dúvida, né? Exatamente. Uhum. E a própria diretriz já traz outros red flags que a gente tem que levar em consideração que podem sim predispor esse paciente a ter um maior risco de morte súbita. Mas lembrar, aqui o cerne inicial de saber tem ou não tem cardiopatia estrutural?
tem cardiopatia estrutural é um caminho, é um paciente completamente diferente do paciente que não tem cardiopatia estrutural. E mesmo tendo ou não tendo, outro estratificador de risco muito importante para a gente ainda é a função ventricular. Bianca, assim, e outra coisa assim, muito, muito importante, eu até encaminhei um paciente para você. Eu tinha um paciente que tinha suspeita se era CMH ou era core de atleta, porque ele era um atleta assim a vida toda. E ele tinha achados. Então tem aqueles, assim, se for um core de atleta, não sei nem se a gente chama paciente, é um indivíduo, porque não é doença, mas se for uma CMH, é uma doença potencialmente letal. Então, aí tem uns que tem aquela zona cinza que a gente não sabe se conduzir, não é? Não, nesse contexto, cabe sim a dúvida diagnóstica. Esse paciente chegou com alguns fatores de risco. Realmente, ele era atleta de alto rendimento. Porque eles têm hipertrofia, não é? Sim. Isso. E ele também tinha a questão que hoje, cada vez mais, a gente está vendo que é da reposição de testosterona, sem ter aquela indicação clássica, né? Ele usava testosterona para melhorar a performance. Aumentar a massa muscular. Que isso também a gente sabe que a longo prazo gera uma hipertrofia do coração. Né? E a questão da hipertrófica, como o senhor muito bem falou, encaminhou assim, cabe essa dúvida diagnóstica, mas, de novo, o que cabe aqui a gente fazer? Estratificar, conversar, entender sintomas, entender história familiar e realmente com os exames de imagem tentar extrair sinais de que esse paciente seria de alto risco. No nosso caso desse paciente, ele não tinha história familiar de morte súbita na família, tinha histórico só de hipertensão na família. Esse paciente, eu ofereci, vamos tentar o destreinamento. Muitas vezes eles não querem destreinar. Eles querem tudo menos destreinar. Ofereci também a questão da gente, vamos tentar parar a reposição da testosterona e ver se esse remodelamento vai reverter, porque seria uma causa ainda reversível. Ele também não aceitou. Ele, doutora, eu tenho condições financeiras, eu prefiro fazer logo o teste genético. Só que a questão que a gente também tem que ter em mente é que o teste genético ele tem um rendimento. Não é que eu vou fazer um teste genético e com 100% de certeza eu vou encontrar. Na cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, o rendimento, ou seja, a taxa de positividade daquele teste, varia de 40% a 60%. 60% nos melhores centros. O que é isso? Dos pacientes que eu vou fazer, 40% deles o teste genético vai vir negativo. E isso não afasta que ele ainda tem uma condição genética. Então, isso precisa ser explicado. Por isso que a gente tem que partir do princípio de o que é que pode estar levando àquela hipertrofia, aquele espessamento, e o que é que eu posso primeiro tentar reverter. Até que ponto é fisiologia, até que ponto já é do já Inclusive, é doença, eu nem lhe comuniquei ainda, mas esse paciente fez o teste genético, ele preferiu realmente fazer. Como foi a nível particular, a gente teve uma resposta mais rápida e veio negativo. E aí, a dúvida diagnóstica ainda continua. Não dá para ficar tranquilo, né? O ideal é realmente tentar fazer a fase de destreinamento e ver se isso vai reverter. Se reverter, eu sei que era da cardiopatia do atleta. Nada substitui o acompanhamento e o juízo clínico. E a avaliação clínica, exatamente. Uma coisa que eu acho interessante que me ocorre falar aqui, gente, por exemplo, uma das indicações assim gratificantes de ablação de FA é no paciente que tem a FA vagotônica dos atletas, porque toleram mal beta-block e, às vezes, quando fazem arritmia, eles tendem a ter a cavidade, as pressões de enchimento por vezes maiores e eles toleram menos a FA. E outro raciocínio no outro subgrupo é aqueles com síndrome taquibrade, em que a ablação da FA pode fazer o paciente escapar do marca-passo, né? E na extrasístole, a grande indicação também entra no contexto de cardiomiopatia induzida por extrasístole ventricular. Nesse podcast tinha que falar alguma coisa de ablação, né, gente? E aí, assim, existem critérios que a gente pode estar utilizando nos exames, porque assim, quando um paciente chega pra gente com extrasístole ventricular de alta densidade e com a queda da função ventricular, a gente se pergunta, tá, quem é a causa, quem é a consequência? Eu saber isso vai mudar a minha escolha terapêutica. E uma sacada que eu às vezes acho legal, muitas vezes esses atletas, eles passam mal no repouso, quando a frequência baixa. Tanto que você vê que no teste ergométrico, o aumento da frequência limpa as extrasístoles. E às vezes a gente faz uma conduta maliciosa, que é de tirá-lo do exercício físico, que era quando ele melhora das extrasístoles. É claro que como é que se diz, parte desse enquadramento autonômico pelo esforço, mas tem aqueles pacientes que
o momento que eles mais sentem é quando eles estão em repouso, né, Thaisa? Você tem observado isso também? Não? Sim. Às vezes tem aquelas extracistas que no ergométrico, às vezes, quando no aumento da frequência, elas aparecem. Mas eu creio que talvez a maioria, quando aumenta a frequência, elas limpam, Sim, né? isso é até um sinal de benignidade. É. Aquela extrasístole que aparece ou que piora no esforço já é um sinal de alerta de que pode ser uma extrasístole do mal. Que é um comportamento diferente. Exato. Aquela extrasístole que suprime com o esforço, opa, eu posso ficar mais tranquila com ela. Vamos tentar pegar mais Porque sinais. o medo que eles Sim. têm é de fazer atividade física, né? E aí, Exatamente. quando esse comportamento aparece, eu posso até tranquilizar mais meu paciente. Se for algo mais vagotônico, algo que melhora, ou que é um extrasístole que melhora com o aumento da frequência cardíaca, eu posso ficar mais tranquila. E eu posso tranquilizar esse meu paciente e liberá-lo de uma forma mais tranquila para a atividade física. Na minha abordagem de extrasístole ventricular, eu sempre peço teste ergométrico, porque é justamente isso. Se ela piora no esforço, aquilo ali para mim já é um sinal de alerta que talvez eu tenha que ir para a ressonância. É um teste barato, É um teste barato. fisiológico e que dá, assim... Muitas informações. Muita Porque às vezes as informação. pessoas têm a ideia que o teste ergométrico só serve para mostrar a isquemia ou não. Ele mostra o condicionamento, ele mostra a frequência média, mostra a arritmia de esforço. Tem uma série E de... mostra a recuperação, Dá que para a também gente é ver muito QT longo, importante. catecolaminética. Então, para a arritmia também ele tem muito valor, né? Tatazinha, qual é aquele paciente, uma pergunta cruel, aquele paciente que ama atividade física, mas que você diz, infelizmente você não pode mais praticar? É aquele paciente de displasia arritmogênica do ventrículo direito e um paciente com uma insuficiência cardíaca dilatada, já com fração de ejeção muito baixa. Não que ele vá ficar limitado, pelo contrário, a reabilitação cardíaca muda muito o prognóstico desse paciente, mas ele deve fazer atividade física com a reabilitação e de uma leve a moderada intensidade, sem ser algo tão intenso, né? Tem que ser um cuidado maior com esse perfil de paciente. E avaliar a ablação, né? O outro também que, por exemplo, né, seria o QT tipo 1, natação. O paciente QT tipo 1 que faz natação, Que é o gatilho, a gente né? também vai, infelizmente, dizer, escolha outro esporte, a gente vai ver os fatores de risco Qual é que ele aquele tem. QT mesmo que é o despertador, hein? É o 3, É o Dois. tipo 2. É o Dois. que é um mais barulho, é o estímulo adrenérgico acústico, sonoro. né? Exato. Mais mulher, susto, despertador, puérpera, gestação, desmascarado por drogas, né? O tipo 2. O tipo 3 é mais um sono, lembra mais ali do Brugada, também está relacionado ao SCN5A, né? Taizinha, vocês que são assim, que se dedicam bastante à ritmologia clínica, vocês costumam pegar eu não digo bastante, mas eventualmente pacientes com QT longo que tinham passado batido, vamos dizer assim, inadvertido? Porque tem aquele QT longo que a gente tira todas as medicações e exclui tudo. Aquelas medicações psiquiátricas, miconazóis da vida, eletrose, bababá, amitriptilina. Mas pronto, o paciente ele não toma nenhuma medicação, é eventualmente imputável. E o QT é maior que 500. E às vezes passou por, sei lá, e nunca foi, sendo congênito, nunca foi diagnosticado. Costuma acontecer isso com vocês? Costuma, porque o padrão do QT ele é bem dinâmico. Tem elétrons que podem vir normais, tem elétrons que podem vir alterado. E o QT por si só, agora nos novos scores, dependendo do tamanho desse QT, já dá para eu dar o diagnóstico da síndrome. Mas nem sempre ele é um QT muito extremo, muito prolongado, que eu já consigo bater o martelo do diagnóstico. Então, assim, de novo, acompanhamento, avaliação não só do paciente e dos sintomas, mas também da história familiar é muito importante. E um eletro com QT normal não exclui até aqueles critérios clássicos que ele não possa ter em outros momentos um QT Porque ele é bem longo. dinâmico, a variação do QT é dinâmica. Um terço pode ser o QT normal tendo a síndrome, né? Ter o QT normal tendo a síndrome do QT longo. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente avaliar em vários momentos. Importante, né? Importante. Por isso que às vezes é bom a gente avaliar em vários momentos, várias consultas, né? Fazer um teste ergométrico e avaliar ali no primeiro, no quarto minuto e mais para frente. Do critério de Schwartz é no quarto minuto que a gente pensa, mas a gente faz uma avaliação tanto no repouso, no pico, como no repouso, no pico, como no repouso, primeiro, quarto minuto, nono minuto, porque o tipo 2, ele, por exemplo, ele vai aumentar mais na recuperação prolongada. Já o tipo 1 é o que mais ajuda o teste ergométrico e vai aumentar na recuperação, no quarto minuto mesmo, né?
como que é assim que vocês fazem o acompanhamento básico no consultório de uma paciente com QT longo assintomático e sem medicações imputáveis? QT longo congênito assintomático. Como é que vocês acompanham e estratificam? A estratificação é aqui, aí, puxando a bola para o meu lado, né? O teste genético, ele vem como um grande estratificador. Diferencial, né? Porque o QT longo, apesar de eu chamar tudo de QT longo, mas os tipos do QT longo, cada um vai ter uma estratificação de risco diferente, uma avaliação diferente, um tratamento diferente. Então, seriar esse eletrocardiograma, ver o tamanho desse intervalo QT, junto com qual é a variante patogênica que está associado, faz eu tentar estratificar esse paciente e, a partir da estratificação de risco, propor a terapia. Varia muito, se é QT longo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Varia, eu não sei se vocês já viram aquela pirâmide de risco. Até onde eu sabia, eu acho que o último é o QT longo 8, não sei se já apareceu. Tem 15, tem vários 15 agora. Mas assim, são mais raros, né? Os mais comuns Sim, é o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Os 3 primeiros, né? Exatamente. Nossa hora já foi? Pronto, eu estava até pensando, será que Eu já acho tô... que Não tem fim, não tem fim nunca. Muito, porque eu faço um ambulatório de triagem de arritmia lá no Messejana. E vem muito paciente com extrasístole de alta densidade, queda de função ventricular. Faz tempo que deu 1 hora ou não? Faz tempo que deu 1 hora ou não? Ah, pois é, porque eu achei que tinha prolongado Mas pouquinho, assim, né? mas você consegue gravar 1h15 ou... A gente é melhor dar uma finalizada, né? Como é editado, a gente pode fazer um final, né? Isso, agora você vai fazer as considerações finais. Agora, é uma pena porque a última parte foi tão interessante ser contada, né? Pode falar. Doc, eu acho Pode só interessante deixar? falar Pode, pro né? cardio geral, quando pensar que, tipo, aquela disfunção ventricular é da taquicardiomioptia. Porque existem sinais preditores que a gente pode utilizar. Não tô gravando ainda não. Então, só gente, falando assim, pra ele. para a nossa mensagem final, quero agradecer primeiro a SBC. Mas tá gravando? Desculpa, doutor. Gravar. Vai gravar agora finalização. Para edição. Valendo. Gente, nossa mensagem final, quero agradecer a SBC Ceará, ao nosso presidente, doutor Ulisses, a Natália, nosso anjo da guarda, né? Por esse ambiente tão rico, tão precioso, tão agradável. Quero agradecer a presença encantadora de vocês duas. E não se engane, eu aprendi muito. E eu vou pedir a cada uma mensagem final curta. O que é que você quer deixar, que você acha importante? Bianca e Thaís. Aí a gente termina. Acho que a gente tem que focar, né? Que a extrasístole, ela acontece, é a arritmia mais comum no consultório do cardio geral. Focar realmente em estratificar com sintomas, função ventricular e avaliar o comportamento dessas extrasístoles ao longo do dia. O quanto que aquilo está interferindo na vida do meu paciente para eu definir se eu vou tratar e como que eu vou tratar. Acho que é essa a mensagem principal. Legal. Pronto, acho que a mensagem principal é isso mesmo, é quando a gente se depara com uma extrasístole ventricular, avaliar a história familiar, não esquecer a história pessoal, não esquecer da história familiar, exame físico, porque o exame físico e a história familiar às vezes dá algumas pistas para cardiomiopatias como doença de Fabry ou algumas outras cardiomiopatias como a amiloidose, né, que a gente às vezes parte do diagnóstico por uma extrasístole ventricular ali que apareceu e você começou a abordar. Então, fazer para poder montar esse quebra-cabeça e tentar avaliar ali junto com o Holter, com o eco, com o teste ergométrico, se aquilo ali está falando mais a favor de ser idiopática ou secundária a alguma doença, ou sendo alguma doença que esteja gerando, né? Se está gerando cardiomiopatía também, para a gente juntar todo esse quebra-cabeça e fazer um raciocínio para direcionar o tratamento clínico, que vai variar, vai ser diferente para a idiopática, para aquela secundária cardiomiopatia, para aquela com Borden alta e com cardiomiopatía. Acho que é isso. Beijos. Obrigado, gente.